Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados a paz de Cristo e o amor de Maria, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos. Sou o irmão Luiz Maria, do Instituto Hesed, e ontem nós celebramos o dia de Nossa Senhora de Fátima, a mulher vestida de sol. E hoje nós iniciamos a novena ao Espírito Santo. A novena Espírito Santo será rezada durante todo o dia, já no rosário de manhã, unido com Nossa Senhora, como num cenáculo de oração, como os primeiros discípulos, para receber o Espírito Santo. E à noite, no poderoso terço do combate, essa novena de Pentecostes, a primeira novena da igreja, que o próprio Jesus ordenou que os discípulos rezassem, junto com a Virgem Maria. Porém, nesses vídeos diários que são essenciais, nós temos esse propósito desses 31 dias do mês de maio, junto com Nossa Senhora, nos preparando para nos consagrarmos a ela no último dia, renovando a consagração do Brasil, 75 anos de consagração da nossa nação ao Imaculado Coração de Maria. E nós estamos num processo de aprendizado e de purificação. Por isso, hoje nós vamos completar o que nós falamos ontem, dia 13 de maio. Lembra que nós falamos? Apocalipse capítulo 12. Os verdadeiros filhos desta mulher são aqueles, está lá no último versículo, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Sagrada Escritura. Até um protestante pode olhar que os filhos dessa mulher vestida de sol são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. E hoje você vai aprender bastante sobre esse ensinamento dos mandamentos de Deus. O critério para entrar no céu, para se salvar, é obedecer esses mandamentos. Esse é o desejo de Nossa Senhora e nós precisamos entender melhor para viver e explicar para os nossos irmãos. Antes disso, vamos rezar ao Espírito Santo, pedindo ao Senhor que nos ilumine, que nos conduza, que nos preencha com seu amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem nos leva a viver os 10 mandamentos nas suas aparições ultimamente tem sido Nossa Senhora. Sempre ela nos ordena a obedecer os mandamentos do seu Filho. Aliás, 7 palavras no Evangelho inteiro nós vamos encontrar de Nossa Senhora. E na última palavra, que é a mais importante, nas bodas de Caná, ela vai dar uma ordem. Quem é obediente à Mãe do Céu, quem é devoto de Nossa Senhora, obedece essa última ordem dela. Fazei tudo o que Ele vos disser. Nossa Senhora ordena que um filho dela obedeça aos mandamentos, senão não está se comportando como verdadeiro filho dela. Então, essa é a ordem de Nossa Senhora. Ela nos leva aos mandamentos. E quem nos capacita para viver esses mandamentos, se nós somos fracos? E a Bíblia diz, os mandamentos não estão no céu, para que você diga, ninguém consegue alcançar. Não está nos abismos, para que você diga que não é possível tocar. Está ao alcance da tua mão. A palavra de Deus garante, os mandamentos não estão acima das suas forças, porque quem te capacita para viver os mandamentos é o Espírito Santo. E nesse período de preparação para Pentecostes, nós vamos aprender a viver os mandamentos de Deus, com o auxílio do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, primeira coisa, vamos mergulhar no mistério dessa palavra de Deus que nós meditamos já no dia 13 de maio, Apocalipse capítulo 12, que vai nos dizer que esta mulher perseguida pelo dragão ganhou as asas da grande águia. Olha aqui que passagem é, deixa eu achar. Muito bela essa passagem.
Ao ver que fora expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz ao filho varão. Ela, porém, recebeu as 2 asas da grande águia para voar ao deserto, para um lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Toda essa passagem do Apocalipse 12 é muito profunda, muito rica e muito próxima da realidade desses tempos que nós estamos vivendo. Aos poucos a gente vai mergulhando e entendendo melhor. Aqui nessa passagem, a própria Virgem Maria vai explicar nas suas mensagens que a asa da grande águia que esta mulher recebe, esta mulher é a Virgem Maria, esta mulher é a Igreja, esta mulher é o povo de Israel e esta mulher é também cada alma que recebe Cristo e que gera Cristo nas almas dos outros por meio da evangelização. Nossa Senhora vai dizer que essas 2 asas da grande águia que fazem com que ela consiga fugir da serpente, do grande dragão, essa grande águia representa a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus você não consegue se elevar acima das coisas mundanas, terrenas. Sem esta arma você não consegue se subtrair a tantas tentações, a tantas armadilhas de Satanás nesse mundo. Sem uma união com a palavra de Deus, nós estamos perdidos. Nós precisamos, não só de pão vive o homem. Jesus respondeu a Satanás no meio da tentação. Ele disse isso, o homem vive da palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, senão outros alimentos virão à nossa mente e ao nosso coração. Alimentos que nos levam ao vício e à perdição, até que parecem saborosos, mas o fim deles é a morte. Este alimento precisa entrar na sua alma. Se não nos alimentarmos com a palavra de Deus, não teremos forças. O Espírito Santo vem iluminar a palavra de Deus na nossa alma, mas precisamos ler para que Ele nos ilumine. Por isso, Nossa Senhora vai explicar que essa grande águia que nos eleva acima das ciladas de Satanás é a palavra de Deus. Especialmente o Evangelho de João é representado por uma grande águia, porque João é o que mergulha mais profundo no mistério da divindade de Cristo, que é o Verbo que estava com o Pai e desceu num rasante e se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, meus irmãos, Nossa Senhora diz, e essas 2 asas que a mulher recebeu da grande águia, representa que essa palavra não pode ser somente ouvida. A fé vem pelo ouvido, sim, mas ela deve ser ouvida e praticada. Jesus vai dizer, quando elogiam Nossa Senhora, ele vai dizer, bem-aventurada aquele ventre que te gerou, os seios que te amamentaram. Jesus diz, sim, mas mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra com fé e colocam em prática, obedecem. Nossa Senhora é grande e santa, não só porque gerou Jesus, mas porque, como diz Santo Agostinho, antes de gerar no corpo, ela gerou Cristo no coração. Ela amava a palavra de Deus, a vontade de Deus e colocou em prática imediatamente quando o anjo explicou para ela, eu sou a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus tem que ser acolhida pela fé e vivenciada pelo amor. É a palavra de Deus acreditada e vivenciada. Isso significa as 2 asas, a fé na palavra de Deus e a vivência da palavra de Deus. Resumindo, a sua união com a palavra de Deus. São Jerônimo vai dizer, aquele que ignora as Escrituras, ignora o próprio Cristo. Que coisa terrível, já pensou na sua vida? Você ignorar Cristo, chegar no dia do seu juízo, né? Hebreus 9, 27 vai dizer, assim que nós morremos, nós já prestamos conta da nossa vida. E aí? Ignoramos Cristo? Se você despreza a palavra de Deus, você ignora Cristo, você despreza Cristo. E quantas vezes nós ignoramos a palavra de Deus? Temos tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. Isso não pode acontecer na vida de um verdadeiro filho de Nossa Senhora, que diz, fazei tudo o que Ele vos disser, se a gente nem está ouvindo o que Ele nos diz.
E de maneira especial, a palavra de Deus vai ser dada a Moisés no Antigo Testamento em 2 tábuas de pedra. Ali está o resumo, mesmo que tenham 613 leis, todas elas se resumem nessas 2 tábuas. Uma tábua tem 7 mandamentos, a outra tábua tem 3 mandamentos. Juntando, são os 10 mandamentos da lei de Deus. O livro do Deuteronômio vai dizer, são as 10 palavras que eu vos disse no alto do monte. Essas 10 palavras são a base de toda a Sagrada Escritura. Tanto que quando Jesus vem, ele diz, eu não vim abolir a lei. Essas 613 leis que eram passageiras, coisas que eram do cotidiano, coisas que não eram lei de Deus, mas alguns códigos, como diz, alguns estatutos que Deus deu para aquele povo, isso passou. Por exemplo, era proibido comer carne de porco para os antigos. Para o cristão não é proibido, por exemplo, né? Era obrigatório que 3 vezes por ano, se fosse lá em Jerusalém, oferecer um animal em sacrifício. Hoje não fazemos isso, porque Jesus já foi o Cordeiro, imolado por todos os pecados. Então, algumas coisas eram provisórias, mas os 10 mandamentos não. Esses são para sempre. E por que em 2 tábuas? Porque a primeira representa o amor a Deus e o segundo representa o amor ao próximo. Jesus vai resumir os 10 nesses 2. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Esse era o mandamento da antiga aliança, porque o novo mandamento da nova aliança resume esses 2. Jesus manda amar como Ele amou. Um amor divino, um amor supremo. Amai-vos como eu vos amei. Isso só é possível quando nós recebemos o Espírito Santo. Aí já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É um poder da graça morando em mim. E hoje, meus irmãos, nós começamos aprendendo os 10 mandamentos. Quem não aprende os mandamentos não entra no céu. Aliás, quem não vivencia, né? Claro, tem que ouvir, aprender pela fé e vivenciar. Então, o jovem rico vai perguntar a Jesus, mestre, o que eu faço de bom? Bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus vai dizer, só Deus é bom, obedeça os mandamentos de Deus. Quais? E Jesus vai lembrar os 10 mandamentos. Né? Então, para entrar no céu, a condição é viver os 10 mandamentos. Se alguém vive os 10 mandamentos, depois de receber o batismo, vivencia os mandamentos de Deus, essa pessoa vai para o céu. Se uma pessoa não vivencia os 10 mandamentos e cai em pecado mortal, se ela não arrepende, se ela não procura a confissão para ser lavada no sangue do Cordeiro novamente, ela perde a sua salvação. Por isso, o Apocalipse 12 também vai falar que o dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que será isso? No capítulo 13 vai dizer, o dragão não conseguiu vencer a mulher, foi perseguir os seus filhos através de uma besta que parecia muito com o dragão. 7 cabeças e 10 chifres também. Chifre, na linguagem bíblica, um dos significados era aqueles chifres que eram usados como trombeta, né? Como chofar, por exemplo, que é tocado. Esses chifres chamavam o povo. Um toque, cada toque significava uma coisa. Perigo de guerra, estão vindo os inimigos. Uma convocação da Assembleia para resolver alguma coisa, para um aviso importante. Vários significados de comunicação. Por isso, o chifre significa os 10 chifres, as 10 palavras que Deus nos deu lá na montanha para Moisés, os 10 mandamentos da lei de Deus. Esses 10 chifres da besta negra querem destruir os 10 mandamentos da lei de Deus. Nossa Senhora explica isso através do Padre Gobi. E o que são essas 7 cabeças que têm os 10 chifres? Significam 7 vícios capitais que se transformam em 7 deuses, 7 ídolos. Deixa eu explicar melhor para você. Nossa Senhora mesmo vai explicar a Sagrada Escritura aqui através do Padre Gobi. Ela diz o que ensina a Igreja. Quando uma pessoa vive os mandamentos de Deus, primeiro ela recebe o batismo, sua alma se torna como um jardim. Nesse jardim são plantadas sementes maravilhosas, a semente da graça de Deus, que é o próprio Cristo, a própria palavra que Jesus compara em Mateus 13 com a semente que é colocada na terra. E essa semente vai crescendo,
vai dando frutos e vai se tornando um belo jardim. Semente de flores, semente de árvores frutíferas, sementes várias. E a sua alma se torna um jardim. Quando a alma está na graça de Deus, ela é como um jardim. E ela vai praticando boas obras, ela vai praticando virtudes, orações, esmolas, né? Os sacramentos. E o Espírito Santo é como uma chuva. Os 7 dons do Espírito Santo caem nesse jardim e essas sementes crescem, se tornam árvores frondosas e dão muitos frutos. São os frutos do Espírito Santo na sua vida. E no final desabrocha todo esse nosso interior no céu. Você é um jardim de Deus. Quando você cai em pecado mortal, desobedecendo os 10 mandamentos da lei de Deus, essas sementes são mortas, as sementes das 7 virtudes, e a sua alma começa a se tornar um pântano. Em vez de crescerem as 7 virtudes e todas as outras que saem dessas 7, vão começar a crescer os 7 vícios capitais, os 7 pecados capitais. Vamos ver se eu digo aqui de cabeça, que é a soberba, que é a luxúria. Luxúria não é luxo, dinheiro, é o pecado da carne. Luxo e dinheiro se chama avareza, são os 3 principais. Depois vem a gula, que não é somente o comer muito, mas é todo o exagero no comer, no dormir, né? Todo exagero nos prazeres humanos. A gula se chama também intemperança, o descontrole, né? A gula, a preguiça, que é muito mais ligada à preguiça espiritual, de buscar a Deus, de buscar ser santo, de lutar contra as suas tendências ruins. A preguiça, que mais? A inveja, que é um dos pecados mais diabólicos que existem, e a ira. Esses 7 pecados capitais, quando a besta negra, que é o inimigo de Deus manifesto aqui na terra, por forças anticristãs, mentalidades mundanas, quando ela consegue que você se afaste dos mandamentos de Deus, dentro de você começam a crescer esses 7 pecados capitais e não as 7 virtudes. Se esses 7 pecados capitais crescem dentro de você, um deles será a sua inclinação maior. Alguns são mais pela sexualidade desregrada, que é a luxúria. E Nossa Senhora vai dizer, esse ídolo, esse vício vai se transformar num ídolo na sua vida, que você vai adorar no lugar de adorar a Deus. Olha só, Nossa Senhora vai dizer, quando a alma se afasta dos mandamentos de Deus, da lei do Senhor, são mergulhadas no pecado e são impedidas de receber o dom da graça de Deus, a vida divina. As 7 virtudes teologais e cardeais, que são frutos de viver na graça de Deus, se opõem aos 7 vícios capitais, que são o fruto de viver continuamente em estado de pecado. Aí ela vai dizer, cada virtude é enfrentada por um vício. Ela vai dizer assim, olha, a primeira cabeça da besta tem o nome blasfemo da soberba, que é contrária à virtude da fé e faz as pessoas adorarem o Deus da razão humana, do orgulho, da técnica, do progresso. Tudo que vale é o que a ciência diz e se torna uma idolatria, de uma confiança absoluta nos homens, que são falhos, e não em Deus. A segunda cabeça significa a luxúria, que se opõe à virtude da esperança, que leva as pessoas a adorarem o Deus da sensualidade e da impureza. A escravidão do sexo desregrado, que leva as coisas mais graves a acontecerem, ao ponto de abusar de crianças, de tráfico de crianças, de coisas terríveis em nome do prazer sexual. A terceira cabeça é a avareza, que se opõe à virtude da caridade, difundindo em toda parte o culto ao Deus do dinheiro. Quantas pessoas adoram o dinheiro e dizem que o dinheiro é o mais importante na sua vida, se não com as palavras, com a prática. A quarta cabeça é a ira e se opõe à virtude da prudência e leva as pessoas a adorarem o Deus da discórdia e da divisão. Né? Você consegue as coisas pela força, tem que ser assim mesmo. A quinta cabeça é a preguiça que se opõe à virtude da fortaleza, difundindo o culto ao ídolo do medo, da opinião pública, da exploração.
olha só, te leva a ser escravo das pessoas, das opiniões, da mídia. Quando uma pessoa não está na graça de Deus, ela cai na idolatria. Olha só, meus irmãos, a sexta cabeça é a inveja, que se opõe à virtude da justiça e leva a cultuar o ídolo da violência e da guerra. Nossa Senhora! E a sétima cabeça leva o título blasfemo da gula, que se opõe à virtude da temperança e leva as pessoas a adorarem o ídolo tão exaltado do hedonismo, do materialismo e do prazer. O hedonismo de ter uma vida cômoda, luxuosa, prazerosa, e o que importa na vida é gozar da vida, aproveitar a vida. Isso é o mais importante, é a razão do viver de muitas pessoas. Quando uma pessoa não vive na graça de Deus, não vive os 10 mandamentos, ela começa a viver esses 7 vícios e começa a adorar algum desses 7 ídolos. Algum vício vai repercutir mais forte no coração de cada tipo de pessoa e vão adorar outros deuses, que na verdade, quem está por detrás desses falsos deuses, do sexo, do prazer, do dinheiro, do orgulho, é o próprio Satanás. Existe um demônio para cada um desses vícios e você acaba cultuando o próprio Satanás e se encaminhando para o inferno. Nossa Senhora quer cortar o mal na raiz, confessando os seus pecados e começando uma vida na graça de Deus, vivendo os 10 mandamentos. E hoje, nesse primeiro dia dessa série dos 10 mandamentos, dentro dessa novena de Pentecostes, nós tivemos toda essa explicação inicial, porque é necessário que você entenda a vivência da palavra de Deus. A palavra tem que estar aqui dentro. A vivência dos 10 mandamentos vão fazer a sua alma crescer como um jardim e você se tornar um santo, uma santa. E hoje nós iniciamos com o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus vai citar o livro do Deuteronômio que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Nossa alma grita, tem saudade da eternidade, tem saudade do céu, tem saudade do bem, tem saudade daquilo que é belo verdadeiramente, tem saudade daquilo que é verdadeiro. Por isso, se nós não buscarmos a Deus acima de tudo, todo o resto será uma mentira na nossa vida. Se Deus não for o primeiro, pois Deus é o supremo bem, a suprema beleza, a suprema verdade. Se nós não adoramos o Deus de amor, que se revelou claramente em Jesus Cristo, como o único caminho, a verdade e a vida, que nos conduzem à eternidade. Se não dissermos o nosso sim incondicional a Deus, para que Ele seja o primeiro lugar na nossa vida, buscá-lo, conhecê-lo, por isso precisamos amar a palavra de Deus, buscá-la, ouvi-la, não só com os ouvidos, mas com o coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso os israelitas, 3 vezes no dia, fazem essa oração, ouve Israel. Eles colocam dentro de um recipientezinho, eles chamam de mezuzá, e eles colocam nas entradas de cada casa, nos portões, e eles tocam ali para lembrar. Ali está escrito esse mandamento, ouve Israel. Nós aqui em casa temos o costume, quando nós rezamos o Ângelus, 6 horas da manhã, meio-dia e depois 6 horas da noite, nós também rezamos essa oração, ouve Israel. É o primeiro e mais importante dos mandamentos. Nossa Senhora diz nas suas mensagens que uma das maiores tentações de hoje é tentar dizer que o mais importante é o amor ao próximo, que não precisa amar a Deus. Quem ama ao próximo já está amando a Deus. Não, as duas são inseparáveis. Se você não tiver a força da graça de Deus, você não vai conseguir suportar os defeitos do seu irmão. Você vai amar até um certo ponto, mas depois você desiste, você não vai perdoar. Quem é que consegue amar até mesmo os inimigos, se não for primeiro uma união profunda com Deus? Como é que você vai conseguir saudar até quem te rejeita, se você não é preenchido por um amor maior, que é o amor do teu Pai do céu? Por isso, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos rejeitar a todos esses ídolos que tentam se colocar na frente na nossa vida.
Se alguma coisa para você é mais importante do que Deus, ocupa mais o seu tempo do que Deus, isso é um ídolo na sua vida. Se mais do que Deus são os seus filhos, se mais do que Deus é sua esposa, esposo, pai, mãe, bens materiais, se mais do que Deus é qualquer coisa ou qualquer pessoa, isso é um ídolo na sua vida. Deus deve ser o primeiro lugar. Durante o seu dia, você pensa no céu, você pensa na salvação. Será que buscar a sua salvação e a sua santidade é a coisa mais importante da sua vida? Se isso não é o mais importante da sua vida, alguma coisa está errada em relação ao primeiro mandamento da lei de Deus. Vamos resumir agora. Para vivenciar os 10 mandamentos da lei de Deus, para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, 2 passos. Primeiro, para dizer que você está colocando Deus em primeiro lugar, viver os 10 mandamentos. Isso significa estar na graça de Deus. Isso significa você estar com as suas lâmpadas acesas para quando chegar o esposo, você estar pronto. Segunda coisa, não somente viver os 10 mandamentos. Você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Você precisa ter não somente a lâmpada acesa, porque eu tenho que obedecer, né? Eu vivo como um bom marido, eu vivo como... Mas se eu não amar a Deus acima de tudo, essas lâmpadas vão se acabar, vão se gastar. E nós vemos na parábola das 10 virgens. As 10 estavam com as lâmpadas acesas. Isso representa uma pessoa que está vivendo na graça de Deus, vivendo os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas 5 eram despreocupadas. Outras 5 se preocupavam de nunca deixar essa lâmpada se apagar, porque o esposo podia chegar em qualquer momento. Por isso, elas tinham óleo reservado. O que significa esse óleo reservado? Significa juntar tesouros no céu. Jesus disse, não juntem tesouros terrenos, a traça chega, o bandido rouba. Juntem tesouros no céu, que são as boas obras. Fazer esmola para um pobre, visitar um doente. Quando você reza o rosário, cada Ave Maria que você reza é como uma gotinha de óleo que você está colocando na sua lâmpada, como reserva, para que nunca venha a apagar. Por isso, quando o inimigo vier te atacar, você é um bom pai de família, mas de repente, no seu trabalho, você se vê numa situação de perigo. De repente, a sua patroa é uma mulher muito bonita, uma mulher carente, que brigou com o esposo, separou do esposo e te coloca numa situação difícil. E você ali tem toda a situação armada para você cair no pecado mortal, que é um pecado gravíssimo, que ofende diretamente a Santíssima Trindade e brada aos céus o pecado do adultério. Mas se você estiver não somente com as sua lâmpada acesa, mas com a reserva do óleo, você vai ter forças para se proteger e não apagar essa chama. Se você juntar esses tesouros no céu, Jesus diz, façam amigos com as riquezas dessa terra, façam amigos lá nos tabernáculos eternos, rezar pelas almas do purgatório, elas vão lá no céu rezar sempre por você e nessas situações difíceis você será socorrido pelos céus. Por quê? Porque você está juntando tesouros no céu. Quando você precisar de socorro, você vai ser auxiliado pela graça de Deus. Nosso Senhor está te chamando a rezar o rosário, a se confessar com frequência. Cada Eucaristia que você recebe, bem preparada, é uma força tremenda para te proteger do mal, do caminho do inimigo, da perdição. Cada tesouro que você vai juntando no céu, as boas obras, as virtudes, né? Todo tipo de boa obra que você faz em Deus, cada sacrifício que você oferece para a glória de Deus, você está se acercando da proteção espiritual para que nada tire Deus do centro do seu coração. Claro que hoje nós precisamos dar toda a explicação, por isso falamos um pouco do primeiro mandamento da lei de Deus. Existem algumas coisas, vamos falar já amanhã, que se confrontam diretamente com o primeiro mandamento da lei de Deus. O primeiro mandamento da lei de Deus se divide nos 3 primeiros mandamentos, né? E o amor ao próximo em 7 outros mandamentos. Então amanhã nós continuamos, porque existem várias coisas que ameaçam o primeiro mandamento da lei de Deus. Se você se afasta do primeiro mandamento,
Se Deus não é o principal na sua vida, todo o resto vai se desgraçar na sua vida. Por isso é muito importante entender o primeiro mandamento, entender que a Sagrada Escritura precisa ocupar um lugar central na sua vida. Você precisa conhecer para poder viver e amar. Então hoje, na verdade, nós demos uma noção geral de como é o caminho espiritual da nossa alma para poder chegar ao céu. Trilhando o caminho dos 10 mandamentos, nós recebemos as sementes da graça de Deus e as virtudes vão crescendo em nós, com o auxílio dos 7 dons do Espírito Santo, que são como uma chuva que vem fecundar a nossa alma para se tornar um belíssimo jardim que durante essa vida nós estamos cultivando. A Virgem Maria diz que ela é a jardineira desse jardim, que venha derramar o Espírito Santo sobre nós. Hoje à noite nós veremos o primeiro dom do Espírito Santo, nós veremos o primeiro dia da novena ao Espírito Santo, clamando por intercessão da Virgem Maria, que essa água da graça venha na nossa alma, fazendo crescer esse jardim de Deus para sermos santos, chegarmos ao céu e levarmos muitos conosco para o reino dos céus. Deus abençoe, guerreiro, guerreira. Amanhã vamos dar continuidade a essa formação sobre os mandamentos da lei de Deus, para realmente sermos filhos da mulher vestida de sol. Vamos fazer tudo o que o Senhor nos disser, como ela ordenou nas bodas de Caná. Deus abençoe, guerreiro, guerreira. Nos encontramos amanhã com a graça de Deus. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para muitas pessoas e deixar aqui o seu comentário. Se você realmente procura ler a palavra de Deus, se você conhece as 7 virtudes, os 7 vícios, os 10 mandamentos, você sabe de cor, né? Vamos aprender e aprofundar cada vez mais. Deus abençoe, guerreiro, guerreira, e até amanhã, se Deus quiser.